paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cairo e da igreja, por mais uma vez confiar o púlpito desta igreja, confiando que toda honra e glória, todo mérito pertence somente a Jesus. Seja sempre Deus exaltado e seja sempre o homem diminuído. Seja sempre a honra ao nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? Eu quero bendizer a Deus por esta oportunidade. Quero bendizer a Deus por minha família que está aqui. Está faltando a minha filha mais velha. Está estudando fora. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Sem nenhuma demora, eu quero pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Eu fui chamado hoje para pregar num culto de adolescentes e eu estava aqui vendo a participação, a irmã que está dirigindo o culto, a participação de cada jovem, de cada adolescente, e eu voltei há alguns anos atrás, me recordando que quando eu cheguei na igreja no período de adolescência, eu vivi tudo isso que vocês estão vivendo e eu fiquei muito feliz ao ver a participação de todos, o empenho. E eu quero falar para você que da minha época saíram muitos pastores, saíram muitos missionários e missionárias. E eu creio que não será diferente, porque estas programações, estes eventos realmente nos forja cada adolescente, forja cada criança, para que possam crescer diante do Senhor. Assim como foi com Samuel e assim como foi com muitos servos e servas de Deus, eu creio que não será diferente nesta igreja, e eu creio que estes jovens, essas crianças e adolescentes continuarão a ser uma bênção na presença de Deus. E eu creio, queridos, que às vezes nós olhamos aqui para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, e não temos muita percepção do que será daqui a 10, 15 ou 20 anos. Mas eu creio com certeza que nós teremos muitos rapazes, muitas moças, ou já homens e mulheres formados, incendiando o Brasil com a palavra de Deus. Amém? Eu creio, queridos, isso não é uma palavra de satisfação, para trazer satisfação ao coração dos irmãos. Eu creio no que nós vivemos e que nós pregamos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 1, queridos, do profeta Daniel. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então eu vou aguardar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tive o prazer também de reencontrar o irmão Joãozinho, né? Nos conhecemos também de longa data. Na outra ocasião que eu estive aqui, não vi nem o irmão João, nem o irmão Salmo, né? Morávamos vizinhos. Salmo uma bênção, sempre uma bênção com a sua família. Glória a Deus. Quem encontrou? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler, queridos, o versículo 8, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que todos os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor
Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos com um texto que eu amo muito, eu gosto muito de ler esta experiência do jovem Daniel. Aqui Daniel, ele ainda não era um profeta, Daniel não tinha título algum. Daniel era apenas um simples jovem que veio, lógico, da família real, ali do cativeiro, quando a Babilônia sitiou Jerusalém e levou jovens da realeza para o cativeiro babilônico. Nós sabemos que a Babilônia, ela sitiou Jerusalém e, por uma ordenança de Deus, o imperador Nabucodonosor, ele, após vencer uma batalha com os egípcios, ele saiu ganhando o mundo da sua época e ele se tornou, então, o grande império daquela época. Tendo derrubado o Egito, derrubou muitas nações, agora chega ali em Israel, em Jerusalém, e ele então sitia Jerusalém. Há resistência por parte do rei de Jerusalém e também do rei de Israel, porque o reino estava dividido, 2 tribos em Jerusalém e 2 tribos que era a de Samaria. Quando então, queridos, esses reis, eles resistem a ceder o reino de Jerusalém e de Israel para a Babilônia, eles então são duramente derribados do seu poder. A Babilônia cerca, derruba os seus muros, destrói o templo, saqueia o templo e todos os utensílios que havia no templo do Senhor eles levam para a Babilônia. E não apenas isso, mas também eles levam os jovens, todos os jovens de boa aparência, inteligência, que faziam parte ali da realeza, da família real. Dentre esses jovens estava então Daniel com os seus 4 amigos, né? E quando então eles são levados para a Babilônia, eles estão ali na Babilônia, há um decreto do rei para que separassem os mais inteligentes e os mais bonitos dentre todos que foram levados. Daqueles jovens então é separado Daniel, é separado também os seus 3 amigos. E quando eles são separados, o rei determina o que eles deveriam comer, que tipo de educação eles deveriam ter. E quando, queridos, é chegado a Daniel com seus amigos, que tipo de comida que ele deveria comer, ele instantaneamente ele se opõe àquele sistema. Ele se opõe à maneira como queriam lhe educar. E então o texto diz no versículo 8 que Daniel, ele resolve firmemente não se contaminar. Impressionante, porque assim, o texto diz que ele se recusa a comer das finas iguarias do rei. É como se você fosse convidado para ir ao Palácio do Planalto e ali o presidente da República colocasse uma mesa, ele ia colocar o que há de melhor, né? Porque ele come comidas finas, comidas requintadas. E agora você veja que é posto as finas iguarias do rei, só que a palavra diz que Daniel, ele resolve
firmemente não se contaminar. É um paradoxo, porque ele resolve não se contaminar com algo que é fino. Não é isso? Veja que o texto é enfático ao dizer que as iguarias, além de ser iguarias, eram finas, eram coisa requintada. Não era qualquer um que podia comer. Não era qualquer pessoa que estava ali no Império Babilônico que podia comer daquelas comidas. Tinham que ser pessoas separadas, fazia parte da realeza. Mas a palavra também, em contrapartida, diz que ele resolve não se contaminar. E é interessante, irmãos, porque uma outra vez, meditando na parábola do jovem, do filho pródigo, Deus me dava uma palavra a respeito disso. Que o filho pródigo, ele deixa a casa de seu pai e ele vai para uma terra distante, gastando tudo quanto possuía dissolutamente. E Deus me fez refletir que o escravo na casa de Deus, ele é tratado como um príncipe. Vou repetir. O escravo na casa de Deus, ele é tratado como príncipe. Mas um príncipe lá na casa do diabo é tratado como porco. Olha só, ele estava na casa do pai e ele fala assim: olha, eu vou curtir a vida, eu vou sair daqui, vou viver a minha vida porque eu acho que essa vida aqui dentro está chata demais. E aí ele vai lá. E a Bíblia diz que ele gasta tudo quanto possuía de forma dissoluta. Diz lá, dissolutamente. Só que o dinheiro dele acaba, a consciência dele vem à tona, e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, um trabalhador lá, o mais simples, tem pão para comer. Então eu vou me retratar com meu pai, vou pedir perdão, vou dizer que pequei contra o céu e contra a terra, contra ele, e eu quero ser recebido pelo menos como um escravo, como um trabalhador, porque lá eu vou ter pão. E aqui eu estou desejando comer comida de porco e nem assim estão me dando. Então veja que na casa de Deus, um escravo, ele é tratado como príncipe. E lá nas trevas, na casa do diabo, um príncipe é tratado como pior do que um escravo. E aqui, meus irmãos, você vai ver que a Babilônia não é a casa de Deus. A Babilônia, pela grande soberania de Deus, foi o povo de Israel levado para ali para serem punidos, porque eles haviam desprezado a Deus, haviam virado as costas para o Senhor, e agora Deus escolheu a Babilônia para servir como que vara de correção. E agora está ali o povo de Deus, o povo que amava o Senhor, o povo que guardava as leis do Senhor, sentado na mesa do rei e classifica as finas iguarias do rei como alguma coisa que é imundo, não dá para comer. Não dá para comer. Não dá para comer aquilo que o mundo está oferecendo. Não dá para comer. Todo mundo vai olhar, vai dizer, vai balançar, vai dançar, vai filosofar com você e vai dizer: pode comer porque isso aqui é bom. Aí você vai olhar e você não vai ver graça nenhuma. É por isso que os nossos jovens vão para a escola, chegam na faculdade, ali oferecem centenas ou dezenas de novidade para você e fala: pode curtir que esse aqui é legal. Aí você vê todo mundo cantando, dançando, aquela maior alegria, e você parece que é um quadrado ou uma quadrada ali dentro. Não te encaixa. E graças a Deus que não te encaixa. Glória a Deus. Só que de repente, em alguma situação, nós
tentamos se aproximar, chega perto, se sente desprezado porque você não se insere, porque você não quer fazer parte. Daqui um pouco você é forçado pelas circunstâncias, porque você está sendo desprezado, você não faz amigos, você não faz amigas. As pessoas não se aproximam de você porque você é o diferentão ou a diferentona. E eu não estou falando, queridos, para quem é o já de opinião formada, que tem uma opinião formada, que tem uma maturidade. Mas eu estou falando, queridos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, quando eles vão para a escola, eles se inserem na escola, a linguagem de crianças, queridos, de 10, 11 anos, já é a linguagem de uma pessoa de 30 anos nos anos 80. Essa semana foi uma semana muito dura para mim, de muita tribulação. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pregar na igreja do pastor e ainda não preparei a mensagem. Que luta, que batalha foi essa semana, irmãos. Queridos, de domingo, quando terminou o culto, até agora à tarde, uma dor de cabeça, uma pressão terrível. Vocês não têm ideia. Mas na semana eu fui na escola, marcaram que minha filha ia sair 11 horas, cheguei lá 11 horas, aí eles se esqueceram de avisar que estava tendo uma palestra. Aí estava tendo uma palestra para um monte de criança lá estuda de 7 anos. A partir de que ano? Do 5º ao 8º ano, irmãos. Aí estava tendo uma palestra sobre namoro blindado. Os irmãos não entenderam. Uma palestra para um monte de criancinha. Namoro blindado. Os irmãos não entenderam, né? Misericórdia, irmãos. Eu cheguei para a coordenadora, ela é cristã. Eu fiz igual aquele rapaz francês que ele fica... Não tem uma... Aí ela quis alterar para mim. Eu falei, não, calma, não altera não. Eu só quero questionar para a senhora, porque é o seguinte, tá? Educação extracurricular, eu acho que tem que ser comunicado com os pais. Porque lá na minha casa eu educo minha filha. Não, mas é porque é o seguinte, eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero estar a par do que acontece, porque a minha filha, não quero minha filha ouvindo essas coisas. Aí estava o maior algazarra, irmãos, quando eu cheguei. Sangue de Jesus tem poder. Nós estamos vivendo num mundo, queridos, onde eles estão falando assim, não, olha, nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós estamos vivendo num mundo, queridos, onde é multicultural. Não tem problema, esse negócio aí do seu Deus é uma ideia ultrapassada. Nós podemos adorar o Deus que nós quisermos e as pessoas podem adorar o Deus que elas querem e nós queremos colocar isso na cabeça dos seus filhos também, porque eles não podem crescer com esse tipo de comportamento que o senhor, que a senhora tem, com essa ideia formada de que tem que ser tudo dentro desse quadradinho aqui. Deixe de ser quadrado, me deixe ser quadrado. Me deixe ser quadrado. Nós somos, queridos, um povo a quem foi dado o nome de igreja. E esse nome, igreja, quer dizer os chamados para fora. Nós somos chamados para fora para viver completamente fora, irmãos, dessa sociedade. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que nos desligar da sociedade, porque se nós nos desligarmos dela, nós não iremos ganhá-la para Jesus. Mas o que eu estou dizendo aqui, queridos, é que nós, vivendo nela, nós não podemos ser influenciados por ela. Pelo contrário, nós é quem temos que influenciá-la. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, onde estão pregando que existem várias verdades. E nós não podemos deixar ouvir estas coisas e deixar descer de goela abaixo. A verdade, queridos, ela é absoluta. Não existe duas verdades. Não existe esse negócio de eu dizer, não, olha, eu compreendo desse jeito, você compreende daquele jeito, eu compreendo Deus desse jeito, e você tem que me respeitar, porque eu vou respeitar você compreendendo Deus do seu jeito, e o fulano do outro jeito, e ele daquele jeito. É mentira, meus irmãos. Ouve, ó Israel,
O Senhor teu Deus é o único Deus. Não existe, queridos, dois deuses. Não existe dois deuses, 3, 4 milhões de deuses. O mundo ensina, as culturas ensinam essa mentira e este engano. Queridos, essa compreensão de quem é Deus, as pessoas chamam qualquer um de Deus porque elas não têm, queridos, a compreensão exata do que é ser Deus. As pessoas não têm. Daniel tinha essa compreensão. E nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos ter a compreensão, queridos, que nós só devemos nos prostrar diante daquele que fez os céus, a terra, que criou as coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades. Dele são todas as coisas. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, esse atributo, ser chamado de Deus, somente o Senhor nosso Deus pode ser. Por quê, queridos? Porque Ele possui todos os atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Zeus não tem o atributo de soberania. Zeus não tem um atributo de eternidade. Zeus é uma criação da imaginação humana, bem como todos os outros que existem por aí. Porque, queridos, o nosso Deus é o Deus vivo e eterno. Na verdade, meus irmãos, a palavra não o chama apenas de eterno, mas chama de Pai da eternidade. As pessoas, irmãos, elas estão adorando até a sua própria imagem nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas se olham para o espelho, e o hino que antes era cantado somente para Deus, eles entram na frente do espelho e diz: quão grande és tu. Eles adoram a si mesmo. É a era dos implantes, implantes de glúteos, implante de bíceps, implante de silicone para crescer o seio, para crescer isso e para crescer aquilo. Onde as pessoas olham para o espelho e não conseguem, não, eu ainda não estou perfeito. Aí um garoto que antes queria ser o Kenny, né? Kenny, o noivo da boneca lá. E por fim ele virou o quê, irmãos? Virou uma boneca. Veja só, irmãos, sabe, queridos, porque toda vez que o ser humano, ele deixa de seguir o caminho, de seguir a regra, toda vez, irmãos, toda sociedade que ela não quer andar por debaixo de regras, por debaixo de condições, de estatutos, ela entra em ruína. Ela entra em guerra consigo mesmo. Toda vez, queridos, que uma sociedade, ela deixa de seguir leis, de seguir regras, ela entra em bagunça, ela entra em desordem. Aí as pessoas, elas estão vivendo em desordem, porque elas estão deixando de aceitar a forma como Deus as criou. Não, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer isso agora. Aí agora tem a sobrancelha, tem o nariz, tem aquilo, tem uma orelha, tem que diminuir, tem que aumentar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe, meus irmãos, aí as pessoas começam agora a não, eu não preciso mais de implantar isso, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psicanalista. Por quê? Porque a sua mente está entrando em parafuso. Elas deixaram de ter alegria em Deus para ter alegria em coisas. E quando nós temos alegria em coisas, as coisas perecem. Então, se a nossa alegria está baseada nas coisas, a nossa alegria vai perecer. Se a nossa alegria estiver baseada no dinheiro, a nossa alegria vai desaparecer, porque o dinheiro passa. A nossa saúde passa.
o corpo bonito passa, mas a palavra de Deus, queridos, ela permanece para sempre. Então, se a sua alegria estiver firmada em Deus, a sua alegria é para sempre. Se a sua satisfação estiver na comida, a comida passa. Mas se a sua satisfação estiver em Deus, Deus não é apenas eterno, Ele é o Pai da eternidade. Se a sua alegria, queridos, estiver nas coisas aqui da terra, um dia nós vamos passar. Um dia o casamento passa porque um ente querido morre. Um dia um filho, um pai, uma mãe passa. Um dia a riqueza passa. Mas Deus nunca passa. Então, meus irmãos, voltando aqui para Daniel, ele olha à sua volta e ele vê uma cultura completamente diferente da cultura que ele vivia. A cultura que ele vive, queridos, a cultura que ele estava, que ele pertence, é a cultura de um Deus só. De uma religião verdadeira, de uma adoração, queridos, aonde tudo que se fazia para Deus era limpo. O sacerdote, irmãos, para entrar no templo, ele não podia usar o perfume que ele usava no dia a dia. Existia um perfume próprio para ele entrar na casa de Deus. A roupa que ele usou, queridos, no templo do Senhor, ela não pode ser ali, toda vez que ele usar, tem que lavar, tem que ser limpa. Como diz Cantares de Salomão, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo, irmãos, era o perfume. Ele estava dizendo, ande sempre limpo e use perfume. Sabe, meus irmãos, o culto que ele cultuava a Deus, irmãos, era algo rigoroso. Não tinha esse negócio, não, eu vou de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, o louvor que eu vou fazer, eu vou me requebrar lá na frente, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, meus irmãos, isso não é uma ideia divina, isso não é uma ideia bíblica, isso não é uma ideia cristã, isso é uma ideia completamente anticristã. Os irmãos me perdoem aqui, mas, e eu louvo a Deus porque a gente conhece o pastor Cairo e conhece o Ministério Ebenezer, mas irmãos, sabe, as pessoas estão mudando a cultura, falando assim, nós vamos agora pregar uma nova cultura do reino, aí inventaram uma Bíblia, irmãos. Eu estava vendo um pastor que inventou a Bíblia, não sei o que, Cross, alguém já ouviu falar? Eu estava vendo isso que fugiu agora, já ouviu falar? Aonde ele mudou toda, ele colocou uma performance completamente bem brasileirada, aí ele usou termos bem chulos, irmãos, tem palavrão nessa Bíblia, aí ele fala, né, para nós evangelizar os jovens, não sei o que, não, que nada de caretice, aí ele fala todo puxado, sabe, irmãos? Sabe, queridos, a palavra de Deus diz, santifica-os, Pai, eu te peço, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, meus irmãos, se for para converter pessoas para vir para a igreja usando palavrão, usando xingamentos, mudando a minha maneira de ser, eu vou fazer isso agora, eu vou pintar a igreja todo de preto, vou colocar luzes e um sonzão bem pauleira para atrair a garotada, eles vão vir para a igreja, mas eles não têm nada com Jesus. Ou nós centralizamos, queridos, a nossa pregação, ou nós, jovens e adolescentes, nos voltemos para a cruz e tomemos um posicionamento parecido com esse. Ou então, irmãos, nós vamos viver uma pura fantasia. E Deus não nos chamou para vivermos de fantasia. Ou nós somos ou não somos. Eu vou usar um exemplo que o pastor, eu congreguei com o pastor por 15 anos, ele disse assim, olha, nós devemos estar no meio da massa, mas nós não devemos nos massificar. Nós temos que estar, irmãos, no meio do multidão mesmo. Os nossos filhos estão na escola, na faculdade,
Nós vamos para o trabalho, pegamos um ônibus cheio, quem pega ônibus, enfrentamos lá um monte de gente que a conversa é completamente diferente da nossa conversa. Mas é ali, queridos, aonde eu vou entrar, aonde você vai entrar, e as pessoas precisam olhar para mim e precisam olhar para você e falar: ali tem Jesus. Não olhar para mim e para você e falar assim: poxa, aquele crente ali é um cara legal. Aquela crente ali é uma mina legal, né não, mina? Aí você, é isso aí, garoto. Estou falando porque eu já vi isso, viu, irmãos? Queridos, é lógico que nós estamos no século 21. Eu não estou falando aqui de usar roupa, e não estou pregando usos e costumes não, irmãos. Isso aqui é um papel do pastor local, eu não estou entrando nesse mérito. Eu não estou falando da gente viver parecido fisicamente com Daniel, há quase 3.000 anos atrás, irmãos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você guardar a sua fé, de você guardar o seu coração, eu guardar a minha fé, guardar o meu coração no meio da sociedade que nós estamos vivendo. Agora há pouco, a Bruna Carla, os irmãos devem ter ouvido isso aí. A Bruna Carla tomou um posicionamento com um amigo dela. Ela tem amigos que são LGBT, e daí vai. E o amigo perguntou para ela dando uma entrevista, dizia que o amigo perguntou para ela se, no casamento dele, se ela iria lá para cantar. E ela disse assim: sim, eu vou. Quando você me apresentar a sua noiva, eu vou com muita alegria. E ele disse: não, você sabe do que eu estou falando. Aí ela falou bem assim: olha, eu te amo, eu sou sua amiga, assim, 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 tenho respeito pela pessoa que você é, não pelo seu comportamento, mas você nunca vai me ver, porque senão eu vou deixar de cantar o que eu canto e vou deixar de pregar o que eu prego. Sabe, irmãos, que posicionamento louvável! No meio de uma sociedade de cantores gospel que nós temos aí, que estão aceitando de tudo. De tudo, irmãos. Eu vou dar nomes aqui, porque eles são pessoas públicas e eles se colocam, então não tem problema. Leonardo Gonçalves, Priscila Alcântara, Iude e muitos outros aí. Estou falando desses nomes porque são da garotada, né? A Priscila Alcântara, que há 10 anos atrás eu falava para os irmãos da igreja: olha, essa menina canta umas músicas tão boas. Só que a gente foi vendo, se enveredando e foi se revelando, irmãos. Por quê? Porque aproveitou-se do nome, aproveitou-se do mercado gospel, que eu não sei como é que está hoje, mas até 2015 era o segundo mercado que mais vendia no Brasil. Primeiro lugar o sertanejo, segundo lugar o gospel. E aí o que você vê de gente gravando, irmãos, porque dá dinheiro. Um jovem que provavelmente devia ter 17 anos, e com 17 anos ele resolve não se contaminar. Não, mas o que eu estou te dando é um negócio bom, rapaz. O que eu estou te dando é um negócio legal, você vai rejeitar coisa boa? Eu estou rejeitando porque eu tenho um princípio. Porque eu adoro só um Deus. Porque a palavra de Deus diz que se eu comer comida consagrada aos ídolos, eu estou pecando contra Deus. Porque a Bíblia diz que o tipo de alimentação que eu tenho que comer é um alimento sagrado. A carne que eu tenho que comer não pode ser do animal que foi encontrado morto. O costume judaico não podia comer carne de porco. A lei de Deus diz que ele não podia comer comida sufocada. E permanece, irmãos, de tudo na lei, permanece até hoje, sabia? Aquela galinha a molho pardo, outros conhecem como galinha a cabidela, né? Cabidela, é isso? É comida sufocada. E a Bíblia proíbe. Se você ler lá em Atos, no primeiro concílio da igreja, quando os judeus estavam perseguindo os gentios que haviam se convertido, obrigando eles a guardar toda a lei, aí Tiago e Pedro eles entram e falam: não, olha, de tudo os gentios são livres. O que não fica livre é disso. Comida
sufocada, relações sexuais ilícitas, né? E comida oferecida aos ídolos. De toda a lei. Nós devemos continuar cumprindo isso aí. E aí, queridos, provavelmente a comida que Daniel rejeita é essa. Mas se você for analisar, quando Nabucodonosor ele traz para Babilônia, ele traz jovens de várias nações. Então imagine você conviver com diversas culturas num só lugar. As pessoas vão te marginalizar, as pessoas vão falar que você é cafona, porque é o seguinte, se juntar, irmãos, jovens da França, da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, o que mais? Diga aí, juntar e traz aqui para o Brasil. Vem aqui, irmãos, na Rampa Voo Livre. Existe um campeonato de asa delta todo ano. Um colega meu, ele vai lá para poder ver ele gosta, né? Então ele vai ver o pessoal saltando. E ele fala assim que vem, ele falou assim, pastor, vem gente de todo mundo. Aqueles jovens que é rico, mas eles vêm, aí vai para lá, a molecada que vende droga com tijolo de maconha. E eles, sabe, vira um bacanal aquele lugar. Vira, essa turma que sobrevoa aqui, não tem essa? Todo ano não tem um campeonato? Vira um bacanal aquele lugar. E as pessoas não têm respeito por nada e nem por ninguém. E aí, se você chega naquele lugar e você se exclui, você não participa, você não quer usar o que ele usa, não quer falar a linguagem que ele fala, você é um quadrado, você é um cafona. Mas nesta noite, meus irmãos, eu quero chamar você para que, diante dos desafios que nós temos na nossa atualidade, na escola, existem crianças. A minha filha, ela já comentou lá em casa. Garotos namorando garotos. Queridos, isso, antigamente a gente tinha que ter cuidado para falar no meio de criança. Infelizmente, se nós não falarmos, e tá assim. Garotas namorando outras garotas. Está lá, irmãos, nas nossas escolas. Às vezes nós ficamos, nós queremos fechar os olhos para essa realidade, mas lá na escola do seu filho está acontecendo isso. Na escola da sua filha está acontecendo isso. Não preciso nem falar da universidade, da faculdade, mas está acontecendo isso. E nós temos que sentar e temos que orar e temos que ministrar com imposição de mão mesmo e falar, em nome de Jesus, este espírito imundo que está pairando sobre a população não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Porque, irmãos, filho de crente não é crentinho. As minhas duas filhas precisam aceitar Jesus. Os nossos filhos queridos que são pequenos, adolescentes dentro de casa, têm que aceitar Jesus. Porque, queridos, o mesmo Daniel que rejeitou todas as iguarias e todo tipo de cultura, queridos, Deus o honrou a Daniel e honrou aos seus amigos. Eu quero dizer para você que na medida que você honrar Deus, Deus vai te honrar. Você sabe que Daniel, queridos, para finalizar, Daniel, quando ele toma essa posição, quem estava ao lado dele, o chefe dos eunucos que estava perto dele, diz, olha, o rei vai me matar, porque o rei me encarregou de determinar isso para vocês. Mas ele diz, não, vamos fazer um experimento de 10 dias. Ele faz o experimento de 10 dias, o que acontece? Deus o honra. Quando passa, queridos, esse período, o rei Nabucodonosor, que era um homem impiedoso, ele tem um sonho. E tudo isso foi por permissão de Deus. Ele tem aquele sonho. Quando ele tem um sonho, ele esqueceu do sonho e ele não sabia nem o que sonhou, muito menos revelar o que era o sonho. Interpretar o que era o sonho. Até que ele manda chamar todos os magos, todos os inteligentes, intelectuais, todos os feiticeiros do palácio. As pessoas que estavam no mesmo nível que Daniel. Chama todos. Olha, eu tive um sonho. Eu quero que vocês me falem, porque eu não me lembro do sonho que eu tive, e muito menos sei interpretar. Então eu quero que você me diga o sonho que eu tive. Veja só que arrogante. Me diga o sonho que eu tive,
e revele o sonho que eu tive, porque senão todo mundo vai morrer. Ninguém consegue. Até que então, Daniel, ele chama os seus 3 amigos para orar, porque tinha uma ameaça de morte para todos os sábios. Ele vai orar. Quando ele vai orar, Deus dá a revelação para ele. Ele diz: eu quero marcar uma entrevista com o rei. Marcou a entrevista com o rei, trouxe-o até o rei. Ele revela o sonho, ele fala o que é o sonho e revela o que era o sonho. Deus o honrou. Deus usou o rei para o honrar. Ele foi colocado numa posição melhor e maior do que a que ele estava antes. Ele começa a ser perseguido pelos sátrapas, pelos prefeitos ali do império. Mas mesmo sendo perseguido, mesmo sendo difamado, mesmo mentindo contra ele, Deus continua honrando. Ele é levado, queridos, para a cova dos leões. O amigo dele, queridos, é jogado lá na fornalha de fogo ardente. Mas Deus o tempo todo o honrando. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Olha para cá, eu tinha 16 anos de idade. Eu tenho 42 anos de idade hoje. Eu não me arrependo um segundo sequer de todo esse momento, de todo esse tempo que eu estou na presença de Deus. Passei por muitos momentos difíceis, muitas lutas, muitas dificuldades, muita difamação, muita perseguição. Se levantaram contra mim em todo lugar. No meu primeiro mês de igreja tinha um congresso adolescente. Quando eu cheguei na igreja, Deus começou a fazer coisas maravilhosas na minha vida. Quando, queridos, o pastor chegou, me chamou para me parabenizar na frente, até para incentivar, um mês de crente. Tinha um irmão que chegou lá, um irmão que já era velho na igreja e falou bem assim: eu preferia que desse o prêmio para o irmão fulano de tal do que para ele aí, porque o irmão fulano de tal já tem tempo na igreja dando trabalho e fazendo os trabalhos do Senhor e bem aqui, irmãos, parece que ele fez questão de falar para eu ouvir na saída do culto. Sabe, perseguição, mas eu quero falar para você, em todo tempo, a misericórdia de Deus teve me honrando, teve me sustentando. A misericórdia de Deus, ela vai te sustentar. Sabe, querido, ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor, não abandone a Deus, não vire as costas para Deus, permaneça na presença de Deus, queridos, mesmo diante dos desafios, diante das dificuldades que você tem passado. Quantas lutas, quantas perseguições, as pessoas olham para você. Esses dias, uns 10 dias atrás, chegaram para a Vitória, a um garotinho na escola e começaram a zombar dela, queridos. Uma criança, um menino, amigo de escola, zombando dela porque ela é crente. Porque ela falou: não, eu sou crente. Aí imagine só você, se uma criança, queridos, um garotinho, um molecote, tem capacidade de zombar da fé de outra criança, imagine um jovem. Mas eu quero falar para você, seja fiel. Deus vai honrar você. Sabe, queridos, Daniel, ele foi fiel, ele permaneceu, ele não virou as costas para Deus, ele não abandonou a lei de Deus, ele não abandonou a sua cultura. E sabe o que aconteceu? Deus deu revelações, não apenas do sonho que o rei Nabucodonosor teve, falando sobre os 4 grandes impérios que se levantariam sobre a terra. Um era o próprio Nabucodonosor, o outro era a Grécia, o outro era os medos persas, o outro era Roma. Mas haveria de vir um reino que nunca teria fim. É uma pedra que saía de um monte e despedaçaria todos aqueles reinos. Todos os reinos passaria, mas aquele reino nunca passaria. Ele estava revelando que era o reino de Cristo. Nós precisamos, queridos, entender que nós somos esse reino, do reino de Cristo, do reino que nunca terá fim. Do reino que nunca passa. Nós precisamos adotar a cultura do reino e falar bem assim: eu estou nessa e não abro. Mas não apenas isso, irmãos. Eu vou fechar aqui para eu finalizar. Daniel também, depois que já estava ali quase 70 anos, a promessa de Deus é que eles passariam 70 anos cativo na Babilônia. Ele estava ali, já uma idade elevada, e ele ora. E ele está em jejum e oração: Senhor, não é chegado o tempo da restauração de Israel? O Senhor falou para o profeta Jeremias que era 70 anos. Cadê, Senhor, as tuas promessas? E ele insiste em oração, ele está buscando a Deus. Sabe, queridos, e uma das revelações mais extraordinárias que eu acho na Bíblia, talvez você não concorde, mas é quando ele tem a revelação das 70 semanas de Daniel.
Dessas 70 semanas ele revela 62 semanas até o filho, até ele ser entregue, mais 9 semanas, ou seja, mais 7 semanas, aí ficará a última semana. Aí nós estamos agora, queridos, aguardando a última semana. Essa última semana é um período de 7 anos. Sabe, meus irmãos, essa revelação, ela revela, é Deus mostrando tudo o que irá acontecer, todos os períodos, todos os reinos da terra, até a grande tribulação. Aí Deus dá para ele detalhe por detalhe, coisas que não dá para a gente falar aqui, porque já estamos no final. Mas Deus o honra, e Deus mostra para ele o que irá acontecer no futuro. E Deus fala bem assim: agora eu vou selar, Daniel, pode descansar, mas aqueles que guardaram a minha palavra, eu ressuscitarei no último dia. Sabe, meus irmãos, Daniel, ele é um grande exemplo de fé para nós como cristãos, para nós como jovens. Você que quer servir a Deus, seja fiel, seja firme como foi Daniel. Não se contamine. Vão falar que você é cafona, vão falar que você é chato, vão falar que você não se enquadra. Não tem problema não. Você não se enquadra mesmo lá porque você não faz parte desse reino, você faz parte do reino de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê graça, porque nós vivemos tempos muito difíceis. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos encha de misericórdia, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos encha de fé e de esperança, para que nós possamos suportar o que temos vivido por aí. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada adolescente, de cada criança. Parabéns mesmo para vocês, que Deus abençoe ricamente. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, e que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.